salário mínimo, segundo os textos básicos de economia, ele não deveria nem existir. Não pode ser definido, não deveria ser definido por lei e nem por questões políticas, por exemplo. Quem vai nos explicar isso para começar essa conversa sobre a questão do salário mínimo é o doutor Cristiano. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Giovanni. Por que o salário mínimo na avaliação dos economistas ele não deveria existir? O que o livro texto de economia básico vai dizer é o seguinte: quando você fixa um salário mínimo para a economia, assim como quando você fixa o preço mínimo do milho ou do arroz, você está criando uma distorção, né? Quando você tem um preço mínimo, você vai ter poucas empresas querendo contratar funcionários e muitas pessoas querendo ser empregadas a esse salário muito alto, né? Com relação ao que deveria ser. Um exemplo rápido, Giovanni, é o seguinte: imagine um camelô que hoje ganha R$400. Você acha que esse cara gostaria de ser empregado por 450 e ter a carteira assinada e todos os benefícios que ela traz? Talvez. Talvez. A gente está falando de um nível muito pouco, né? 400 é pouco, 450 para um cidadão ter a sua família, mas o livro texto diz, olha, ele vai causar uma distorção, porque na verdade essa pessoa podia estar empregada no setor formal e está lá no setor informal. Nos últimos anos, mesmo com a valorização do salário mínimo, houve um grande aumento das pessoas entrando no setor formal. Qual seria a alternativa, então? A alternativa é justamente essa composição de um salário mínimo que não distorça tanto os incentivos das firmas e dos trabalhadores. Eu interrompi seu raciocínio. Você falou que nos últimos anos muita gente entrou na economia formal, apesar do salário mínimo ter crescido acima da inflação. Exato. A que se deve isso? Ao crescimento da economia, que também se deu acima da inflação também. Quer dizer, não fosse uma economia crescente do jeito que tínhamos, provavelmente esse salário mínimo não teria acompanhado também a inflação. A alternativa seria qual, vezes no passado. Voltando à questão da... A alternativa é a sociedade que decide. Na verdade, nós vivemos uma democracia e os nossos congressistas, os nossos representantes, eles vão chegar a um consenso que não pode nem não existir o salário mínimo, como não pode ser R$2.500, como algumas entidades propõem. Mesmo apoio. Isso. Na verdade, eles estão tentando essa composição e você vê que tem muita discussão, entra ano, sai ano, esse mês de fevereiro, março fica sempre tomada por essas discussões, que é, na verdade, a busca da sociedade por um salário que não seja tão caro para as empresas e não seja tão pouco para os trabalhadores. Agora, não seria o caso, então, de se definir um salário mínimo ou um salário que fosse apenas uma referência e, a partir daí, você pudesse oscilar entre um pouco abaixo, um pouco acima? Exatamente. Então, o que acontece? O salário mínimo, como ele serve de mínimo por lei, então as empresas não podem pagar um pouco abaixo ou um pouco acima. Alguns estados mais ricos, por exemplo, gostariam de pagar a mais. Tanto é que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul tem salários mínimos... Se não me engano, de São Paulo é de 620, é isso? 600 e poucos reais. Agora surgiu hoje mesmo uma proposta de se criar um salário de 600 no Tocantins. Por exemplo, então alguns estados podem se dar ao luxo de pagar um salário mínimo maior. Por quê? Porque a economia é maior, a renda per capita é maior. Por exemplo, se você compara a cesta básica de Aracaju e São Paulo, em Aracaju a cesta básica é cerca de R$165. Em São Paulo a mesma cesta é R$270. Ou seja, é muito mais caro viver em São Paulo do que viver em Aracaju. Isso deveria ser levado em conta. Quando você fixa o salário mínimo nacional, você cria essa distorção. E no caso de Tocantins, baseados em que os políticos de lá estão propondo esse valor? De 600 e? R$600. R$600 em Tocantins, um estado que tem uma tradição voltada muito para a pecuária, por exemplo. O pecuarista dificilmente vai querer pagar R$600. Exato. A gente tem que sempre separar o que é a aplicação da teoria econômica do que é jogo político. Assim, eu não sei precisar o que estaria por trás dessa proposta, mas a verdade é que as diferenças regionais deveriam ser levadas em conta. Você falou que é muito difícil associar o pensamento econômico do político. Não seria o caso das coisas voltadas para a economia serem mais técnicas ainda? Em geral, a equipe econômica tem membros que são muito técnicos. Você pega o presidente do Banco Central, né? Eles são pessoas com PhD, com alto conhecimento técnico, e mesmo os cargos mais políticos tentam se rodear de pessoas com... Mas as decisões nem sempre são tão técnicas, né? Mas daí é um custo da nossa sociedade, né? A democracia, ela não pode ser só técnica também. Só para facilitar o exemplo, a partir do momento que as definições sobre a taxa Selic, por exemplo, passaram a adotar muito mais
referências técnicas, pelo menos, ficou mais... Até a credibilidade melhorou, né? Isso, dentro desse processo de vocês ter regras claras e ter um governo que é comprometido com certas metas, como, por exemplo, manter a inflação dentro da meta, isso sinaliza para o mercado que o governo vai continuar tomando essas decisões no futuro. O mercado, então, pode fazer, por exemplo, investimentos de longo prazo, porque ele tem certeza que aquela inflação não vai corroer aquela receita futura dele. Eu citei o exemplo aqui de pecuaristas lá de Tocantins, mas eu lembrei de um outro episódio. Quer dizer, os pecuaristas não querem pagar um salário de R$600 em Tocantins. Certamente, isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas eu já vi movimento de pecuaristas por um salário mínimo, quanto maior, melhor, porque na avaliação deles as pessoas iam comer mais carne e beber mais leite. Isso, Isso é uma contradição, isso, né? Não é uma total contradição. Na verdade, na medida que você tem mercados diferentes, o efeito do salário mínimo sobre esses diferentes mercados pode ser maior ou menor. Por exemplo, eventualmente essa história que você ouviu aí do pecuarista, certamente na região onde ele vende, sei lá, os ovos, as galinhas dele, você tem muitas pessoas que recebem salário mínimo, por exemplo, aposentados. Essas pessoas, o salário mínimo é toda a renda delas. Quando aumenta o salário mínimo, aumenta a venda dele. Aumenta o consumo. Exatamente. E não necessariamente ele está pagando o salário mínimo para o funcionário dele. Agora, voltando à questão do impacto, o aumento do salário mínimo certamente aumentaria também a arrecadação do governo, né? Aumenta a despesa também. Então são duas frentes, né? Imagina a Mas é que normalmente o governo só fala que aumenta as despesas, reclama, mas aumenta também a arrecadação. Aumenta também, porque parte do salário mínimo é taxado. Né? Então se você olha o salário mínimo de 545 que foi acordado agora com o Congresso, quando você olha do ponto de vista da empresa, sabe quanto custa? R$830. Você coloca aí FGTS, INSS e outros benefícios que o trabalhador ganha, a empresa parte desse valor. Agora imagine que seja uma empresa que de fato tenha comprometimento com o trabalhador e dê vale transporte e plano de saúde. Vai a R$1.000. Então a diferença entre o que o trabalhador ganha e o que a empresa paga é muito grande. Por isso que as empresas têm certo receio de um salário mínimo muito alto. Então tem razão a presidenta Dilma quando ela quer desonerar os tributos, as empresas dos tributos trabalhistas, né? Os impostos trabalhistas. Todos têm razão quando eles falam isso. Para ver se vão fazer. Vamos aguardar, né? Cristiano, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Giovanni. Conversei com o Dr. Cristiano, ele é da FUCAP e PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia. Veio falar sobre o salário mínimo e sua influência na economia brasileira.